senhores deputados, senhoras deputadas, eu queria aqui ocupar essa tribuna com notícias e informações mais positivas. Mas, lamentavelmente, mais uma vez, nós somos obrigados aqui, por dever de ofício, dever ético, por compromisso com o direito humano à saúde, o direito humano à vida de crianças e adolescentes, a mais uma vez fazer uma denúncia e uma exigência à Secretaria de Saúde do Estado. Quem acompanha nosso mandato sabe que, de todos os cantos do Ceará, nos vêm notícias de crianças que nascem com intolerâncias ou alergias alimentares. Essa é uma patologia, sobretudo crescente nos dias atuais. Há pesquisas as mais diversas sobre essa questão, que é uma questão de saúde pública por demais séria. Não sou médico, inclusive aqui vários deputados já ocuparam a tribuna da casa para falar de saúde hoje, o deputado Silvano acabou de falar aqui, mas tomo conhecimento e aprendo todos os dias sobre o avanço, pelo menos o avanço na notificação destas situações. Tomei conhecimento na semana passada, deputada, do óbito de 2 crianças. Uma criança com menos de 3 meses, uma criança com 3 anos de idade. Uma criança de Lavras da Mangabeira, obviamente, eu solicitei ao secretário Henrique Javi que realizasse as devidas investigações. Uma criança de Lavras da Mangabeira que foi diagnosticada com uma patologia séria que não permitia o processamento de uma determinada proteína, de um determinado aminoácido. Essa criança estava internada, estava numa UTI e veio a óbito. Na mesma semana, uma outra criança que já tinha passado pelo programa de alergia à proteína do leite de vaca, esta criança também veio a óbito após o desligamento do programa. De imediato, com muito zelo, com obviamente aqui, com muito cuidado, para que não se tomassem nenhuma conclusão sem a devida investigação, provoquei de pronto Sua Excelência, o secretário de Saúde do Estado do Ceará, para que determinasse as investigações e a tomada de providências. Da mesma forma, assim que fizemos isso, várias outras famílias de outras porções do Estado têm reclamado dificuldade do diagnóstico, porque as consultas são feitas em Fortaleza. Portanto, estas crianças e suas famílias têm que se deslocar a Fortaleza para fazer a consulta destas alergias, para saber o real diagnóstico, se elas estão com estas alergias. Portanto, há uma dificuldade já na primeira consulta. Esta dificuldade gera uma dificuldade para a inclusão nos programas. E estas famílias são famílias em vulnerabilidade social, não são famílias que moram no Meireles. Não são famílias que moram na porção rica da cidade de Fortaleza, que têm condições de contratar medicina privada ou que têm condições de comprar determinados insumos. Inclusive, eu sou absolutamente favorável que o Estado brasileiro ele produza estes insumos, que ele seja o produtor. Daí a necessidade, portanto, de aqui, ao tempo, deputados, que eu faço esta denúncia para a devida investigação destes óbitos, eu aqui também faço a provocação à Secretaria de Saúde do Estado para que ela amplie este programa. Veja, nós temos um contexto em que
os médicos que dizem, não sou eu que não sou médico, há uma ampliação de uma dada patologia, né, nessas crianças, deputado Yuri. E isso, portanto, isso demanda uma resposta mais larga e mais imediata do Estado, em especial dos governos estaduais, em consórcio com os governos municipais. Os governos municipais eles não podem, obviamente, se ausentar desta questão, porque da resposta dos governos municipais e do governo estadual é que dependerá a vida de tais crianças. O diagnóstico no tempo certo, a ampliação das possibilidades de realização do diagnóstico e das consultas, e, obviamente, a manutenção destas crianças em programas regulares para que elas possam superar estas patologias de intolerâncias e alergias alimentares. E aqui eu queria agora aduzir mais um elemento, que é a questão das crianças que sofrem com transtorno do espectro autismo, as crianças autistas. Crianças autistas que sofrem de alergias alimentares, diversas elas. Porque tanto a questão do diagnóstico como a questão do tratamento se tornam mais difíceis, portanto, para estas crianças e suas famílias. Da mesma forma que famílias do interior nos procuram, também famílias que têm crianças autistas, crianças que são diagnosticadas com autismo e que também são diagnosticadas com alergias alimentares. Veja, eu estou tratando com a máxima sobriedade possível, com a máxima seriedade possível, mas com total solidariedade a essas famílias, a estas crianças. Repito, as notícias que nos chegaram dão conta de 2 óbitos na última semana de outubro. Repito, solicitei à Secretaria de Saúde investigação criteriosa sobre tais óbitos e tomada de providências. Ao mesmo tempo, chegam a nós outras informações sobre dificuldade de consulta, diagnóstico e manutenção, porta de entrada e permanência no programa de atenção a tais famílias. Portanto, deputados, se coloquem, eu sempre faço esse apelo, se coloquem no lugar destas famílias. Nós estamos falando de famílias da classe trabalhadora, das classes populares. Nós estamos falando de famílias que dependem só e exclusivamente da saúde pública, como são 80% das famílias do estado do Ceará, que só têm a saúde pública, que não podem recorrer a quaisquer outras possibilidades que não a da saúde pública. Portanto, deputados, concluo aqui o nosso pronunciamento exigindo uma resposta da Secretaria de Saúde. Essa é uma questão de humanidade. O direito humano à saúde é um direito humano fundamental. Em sendo um direito humano fundamental, ele não pode ser alienado, postergado. Sua violação não pode ser justificada por quaisquer situações. Portanto, aqui há uma necessidade imperiosa de resposta da sociedade cearense, do governo do Estado do Ceará. Eu queria aqui apelar à sensibilidade de Sua Excelência, o governador do Estado, para concluir, do governador do Estado, da primeira-dama do Estado, de todo o secretariado de saúde, se coloquem no lugar dos pais e mães, se coloquem no lugar destas famílias, se coloquem no lugar de uma família que tem uma criança que é diagnosticada com esta patologia de intolerância ou alergia, uma família do Bolsa Família, ela só tem o SUS, ela não tem outra possibilidade. E se o SUS não chegar a ela, esta criança terá sequelas ou, na pior das hipóteses, poderá, inclusive, ter a sua própria vida sob risco e vir a óbito. Repito, nós estamos falando de crianças da primeira infância. Hoje o Ceará, na data de hoje, o Ceará está sediando, inclusive, a primeira-dama foi abrir um simpósio internacional sobre primeira infância.
Aqui no estado do Ceará, aqui do nosso lado, no centro de eventos. Portanto, eu queria aqui reivindicar a responsabilidade pública e apelar para a sensibilidade ética que deve haver nos gestores para esta questão das crianças na primeira infância no estado do Ceará, para o seu correto, oportuno, tempestivo diagnóstico em relação às intolerâncias e alergias alimentares e que elas sejam tratadas na sua plenitude, porque, mesmo não sendo médico, eu sei que nessa idade a atenção nutricional a estas crianças é absolutamente fundamental, porque o seu desenvolvimento neurológico, fisiológico estará comprometido. Eu não sou médico, mas eu já aprendi isso. Eu já aprendi isso. E não me venham. Veja, nada justifica. O direito humano. Qual é a característica de um direito humano? É que ele é indivisível, deputado Renato Rosendo, interdependente, à parte, universal. Nada justifica a sua violação. Deputada Silvana. Deputado Renato Rosendo, quero parabenizar o cuidado de Vossa Excelência, quero me associar a essa cobrança. Nós temos que começar, deputado Renato Rosendo, sugerir, não, exigir da Secretaria de Saúde que veja o que é realmente prioritário para pessoas que não podem esperar para amanhã, até porque nós já temos vencido, graças a Deus, a grande mortalidade que existia antes, por exemplo, dos agentes de saúde. Mas hoje nós vamos começar a presenciar a mortalidade por falta do Estado mais uma vez. Então, nós temos que, eu me associo a Vossa Excelência, realmente a primeira infância leva sequelas, inclusive sobre o desenvolvimento, a estatura física que a criança vai poder chegar até lá, fica reduzida, fica retardada por conta da desnutrição, por conta, inclusive no caso dessas crianças que necessitam de leite especial, elas fazem morrer mesmo. Então, eu me associo a Vossa Excelência e quero só acrescentar que, infelizmente, eu fui lá na Secretaria de Saúde e fiquei sabendo que alguns criminosos se aproveitam dessas crianças, pegam o leite, deputado Renato Rosendo, tiram da lata, absurdo, em casa colocam lá, absurdo, e chega dizendo que o leite acabou. Então, esse tipo de fazer investigação e fazer uma investigação, incriminar essas pessoas e colocar na cadeia mesmo, porque ela está tomando o direito das outras crianças. Eu sou favorável, que eu já repito... Eu agradeço, parabenizo Vossa Excelência, mas só ressaltando que existe, infelizmente, esse tipo de gente que resolve vender o leite que recebe. Não, aí é brincadeira. Não, é um absurdo, porque, inclusive, são cometidos 2 crimes, né, nesse caso. Tanto há, obviamente, uma fraude contra o poder público, mas há o outro abandono de incapaz, né? Nesse caso, que se trata sobretudo disso. Veja, eu, inclusive, defendo que esses insumos sejam públicos, feitos pelo poder público. Feitos pelo poder público. É essa a minha defesa. Que sejam feitos pelo poder público. Né? Daí a necessidade, portanto, de maiores investimentos. Veja, se nós estamos iniciando agora uma etapa em que esta patologia ela avança, por motivos que ainda devem ser pesquisados, ou genéticos, ou de contexto, mas é necessário que o poder público, então, ele se antecipe ao problema. O problema está instalado e o que está se vendo, portanto, é isso. Famílias do Ceará inteiro que sequer conseguem ter o diagnóstico correto. Portanto, eu concluo, agradeço a generosidade de Vossa Excelência, deputado Yuri, e queria aqui concluir dizendo que nós continuaremos vigilantes, exigindo a atenção, o diagnóstico correto, no tempo certo, a todas estas crianças como um direito à saúde. E o direito à saúde, ele não se negocia, ele é inalienável, portanto, ele é condição para a vida destas crianças e suas famílias. Muito obrigado.